Bom dia, querido irmão, querida irmã, a paz de Jesus. Quero neste dia, segunda-feira, dia 27 de abril, terceira semana da Páscoa, partilhar a liturgia diária com vocês, o Evangelho que está lá no livro de São João, capítulo 6, versículo do 22 ao 29. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que aí estava uma só barca. Viu também que Jesus não tinha subido na barca com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então, chegaram outras barcas de Tiberíades e perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois que o Senhor agradeceu a Deus. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram Jesus no outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga. Trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. É este alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque foi ele quem Deus Pai marcou com o seu selo. Então, eles perguntaram: O que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é que vocês acreditem naquele que enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, nós podemos perceber no início desse evangelho de hoje que a multidão, o povo, quer ir ao encontro de Jesus, porque eles viram que Jesus tinha algo para oferecer que saciava a sua alma, que saciava o seu coração. E eles percebem que Jesus não saiu daquele lago, como os discípulos, e que só havia uma só barca. É claro, eles não viram Jesus andando sobre as águas no momento em que os discípulos estavam com muito medo diante daquela tempestade, onde o Senhor vem andando pelas águas e os discípulos acham até mesmo que é um fantasma, mas era o próprio Senhor. Onde Pedro também, com fé, andou alguns passos até Jesus. Amados, o povo viu que Jesus e os discípulos não estavam ali. Então eles pegaram uma barca e foram até Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus estava. E eles foram à procura de Jesus. Eles foram ao encontro de Jesus. E neste momento de pandemia, onde nós estamos na nossa casa, talvez muitos em isolamento social, alguns trabalham com serviços essenciais, precisam sair de casa, mas de qualquer forma, que nós possamos buscar esse Jesus. Ah, Caio, mas a igreja está fechada, só está sendo transmitido pelo Facebook, YouTube, por algum meio social. Tudo bem. Mas aqui Jesus ele vem falar, é claro, precisamos nos saciar com o pão da vida, a Eucaristia, sim, mas também com a palavra de Deus. Quando Jesus ele fala deste alimento, que é para a vida eterna, ele fala da palavra de Deus, de nos encontrar com o Senhor através da sua palavra, porque Deus ele quer falar ao nosso coração hoje, e ele quer falar através desse evangelho que João escreveu com muito amor para mim e para você. Jesus ele percebe que o povo está indo desesperado ao seu encontro. Os ensinamentos de Jesus atraía as multidões. Não porque ele realizava sinais, como ele vai dizer aqui. Vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. É claro, precisamos deste alimento que jorra para a vida eterna, que é a palavra de Deus, que é a Eucaristia. Nós, como católicos, temos esta graça de nos alimentar da Eucaristia
e da palavra de Deus. Este alimento que nos completa, esse alimento que causa em nós, que gera em nós esse desejo pelo céu. Porque Jesus ele nos ama e ele se entregou por nós em sua paixão e também em sua ressurreição. Jesus vai dizer assim também: não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. E aqui Jesus não está dizendo para você não trabalhar lá no seu trabalho, não sei aonde você trabalha, se você trabalha em escritório, se você trabalha em obra, se você trabalha em produção, eu não sei, mas é necessário a gente trabalhar, como vai dizer no Gênesis. Todo funcionário, todo trabalhador merece o seu salário. É claro que o pão de cada dia, que precisamos da nossa mesa, o arroz, o feijão, uma mistura, assim como Jesus ensinou para os discípulos na oração do Pai Nosso, precisamos sim deste alimento que se estraga, que é o alimento que nós precisamos para poder nutrir o nosso corpo. Jesus não fala deste alimento, mas Jesus ele fala do alimento que muitas vezes nós procuramos neste mundo e que não vamos levar para a vida eterna. Porque nós somos gerados, criados para o céu. Nós somos estrangeiros aqui. Nós somos peregrinos. Então, meu amado e minha amada, o alimento no qual o Senhor hoje quer falar para nós, para que a gente possa se alimentar dele, nutrir a nossa fé, nutrir a nossa perspectiva diante desta pandemia que assola o mundo, é a palavra de Deus. Tenha o hábito de ler alguns versículos durante o dia, de acompanhar a liturgia diária. Isso é importante. Eu fazia a liturgia hoje e lia também a primeira leitura que fala de São Estevão, um homem de muita fé, de muita sabedoria, de um homem ungido pelo Espírito Santo. Ele foi preso porque acusaram ele e até pegaram umas testemunhas que foram compradas para poder testemunhar contra ele, para que ele seja morto. E aí nós vamos perceber que capítulos depois, 2 capítulos depois, o apóstolo Paulo, que depois se converte, é o que manda apedrejar Estevão. Estevão morre ali. Ali acontece o martírio. Então nós precisamos conhecer também, hoje também o salmo belíssimo, que vai dizer que aqueles que caminham no Senhor encontram a sua alegria, a sua felicidade. Então é esse o desejo do nosso coração. É buscar o Senhor também por meio da sua palavra. Jesus, completando este texto, no versículo 28, ele vai dizer assim, aliás, as pessoas dizem assim: então, o povo perguntou, o que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus responde no versículo 29, a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que ele enviou. Que acreditemos em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é aquele que vem nos resgatar, que é aquele que vem nos trazer a palavra de vida, que veio trazer a plenitude dos mandamentos. Né? Então é importante ouvir os ensinamentos de Jesus, ter esta comunhão com a palavra de Deus, e com certeza é isso que o nosso coração deseja, e que ele seja saciado, pela palavra, e no futuro breve, com certeza, eu creio nisso, nós iremos também nos saciar através da Eucaristia na Santa Missa. Queria rezar um minuto com você. Se for possível, feche seus olhos, coloque a mão no teu coração e diga assim comigo: obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, pelo teu imenso amor por nós. Obrigado, Senhor, por nos ensinar com tais sinais, como assim o povo te procurava, não somente pelos sinais, mas pelo pão, que todos ficaram saciados. Senhor Jesus, o nosso coração só será saciado na medida em que nos aproximarmos de Ti e nos alimentar deste alimento espiritual, que é a Tua palavra, que é a oração, que é viver o bem, querer ser generoso, amoroso com as pessoas, para que assim um dia podemos participar da Tua glória eterna. Tudo isso nós te pedimos, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, querido irmão, querida irmã, por nos acompanhar aqui este momento
de meditação da palavra nessa segunda-feira. Um grande abraço e fique com Deus.